Vamos começar mais um Tá Esperando o Quê? Podcast. O podcast que conta histórias reais de pessoas que pararam de esperar e resolveram agir. Hoje eu tenho aqui como convidado um grande homem. Ele que é chefe de cozinha, consultor gastronômico, professor de gastronomia, com uma trajetória de mais de 25 anos em alimentos e bebidas, passando por restaurantes, sala de aula, gestão de cozinhas, formação profissional e muitas histórias. Hoje a gente vai falar sobre tudo que está envolvido dentro da gastronomia com ele, o chefe Daniel Cuenca de Toledo. Chefe, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui com vocês, não tá esperando o quê? E vamos compartilhar um pouco aí da história. Muito bom. Para a gente começar, chefe, vamos lá. Conta de onde você é, se você é daqui de São José dos Campos mesmo, e uma curiosidade que ninguém sabe sobre você ou pouca gente sabe. Bom, eu sou joseense, nascido e criado em São José. Tenho raízes aqui entre a roça de Caçapava. Minha mãe nasceu na Espanha, mas veio criança para o Brasil. Então, tem uma família pequenininha da minha mãe, do meu pai tem bastante, Toledo, na região de Caçapava. E uma curiosidade que isso pouquíssimas pessoas sabem mesmo, que às vezes até eu esqueço, eu sou técnico em mecatrônica. Olha só. Eu não exerci, mas eu tenho a formação. Incrível, essa aí eu também não esperava, hein? A gente já conhece há algum tempo aí, mas essa é novidade. Mas me conta, chefe, como que a gastronomia entrou na sua vida, né? Como tudo começou? Como você foi parar nessa área? Leandro, desde a minha tenra infância, eu era um menino bem arteiro, com muita saúde, e a única coisa que fazia eu prender a atenção era quando minha mãe ia cozinhar. Então, desde os 3 anos de idade, eu sentava na cozinha para ver ela cozinhar, porque eu achava interessante a transformação. A partir dos 7 anos, eu comecei a cozinhar em casa para ajudar, então eu deixava o arroz pronto, adiantava alguma coisa. 7 anos? 7 anos. E profissionalmente, a partir dos 15, eu considero aos 17, mas aos 15 eu já atuava junto com a minha mãe. A sua mãe trabalhava nessa parte de alimentação, empreendia? O que ela fazia? Minha mãe trabalhava com móveis e decorações, né, fazia projetos, e ela se viu desempregada num momento da vida. E para empreender começou a fazer pães em casa e vendia na rua. E a partir desse momento que ela começou a fazer pão, salgadinhos, eu comecei a ajudar ela, porque eu já gostava. Então foi o início dessa trajetória. Mas aí nessa época você ajudava ela na produção dos pães e salgados? Na produção. Ou na venda também? Na produção e na venda. A gente saía junto de carro para vender. Foi um período que a gente morou em Guaratinguetá. Tinham poucas opções de mercado grande, então a gente ia nos bairros mais afastados, né, com uma caixa de isopor e vendia salgados, pães, doces. Então tudo que a gente produzia em casa a gente saía para vender. E era só vocês dois ou tinha mais gente? Só nós dois. Só vocês dois. Você tem parentes, irmãos? Eu tenho uma irmã que nessa época morava no Rio Grande do Sul, então ela estava longe e era só eu e minha mãe em Guaratinguetá. Muito bom. E isso fez com que você realmente achasse que isso era o seu caminho na gastronomia? E onde que entrou a mecatrônica? Porque se você já estava fazendo isso com 15, 16, 17 anos, mecatrônica ainda veio depois, né? Veio depois. Em que momento isso apareceu ou que você achou que gastronomia não era o caminho? Como aconteceu essa... Eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Eu me identificava em produzir e adorava vender. A família da minha mãe vem toda de comerciantes e do meu pai também. Então, assim, vender qualquer coisa era algo muito natural pra gente. E era uma forma da gente se manter com a gastronomia, mas não era algo que eu pensava como profissão, porque eu não tinha a validação e até o incentivo da minha mãe. Ela achava que não era... Que era temporário. Que era temporário. E quanto tempo esse temporário durou? Então, no meio desse caminho eu sempre conciliei. Eu fui trabalhar de representante comercial, então eu vendia farináceos. Dentro da área de alimentação. Dentro da área de alimentação. Fui representante também de plásticos e embalagens para a área de alimentação, sempre estava ligado a isso. E ao mesmo tempo eu fazia extra em restaurante. Eu comecei em restaurante trabalhando no bar. Então com 13 anos eu fazia drinks. Eu não provava, não Quando podia, né? Eu não provava, mas eu fazia e fazia direitinho.
E todo aquele ambiente é algo que me deixava cada vez mais apaixonado pela gastronomia. Então, durante a semana, em certa forma, você trabalhava nessas funções e no final de semana ou nos extras era o momento que ia para a parte de alimentação. E o que aparecia? Garçom, buffet, parte de salão também, de bar, e até eu começar a entrar na cozinha profissional mesmo. Mas você comentou que o início foi fazendo pães, salgados, doces e saindo para vender. Qual foi o momento que isso parou de acontecer, né? Que a sua mãe continuou, você saiu, ela parou e aí por isso você seguiu outro caminho? A gente estava em Guaratinguetá, teve um momento que a gente voltou para São José, a gente voltou para nossa casa. E a mesma coisa, dificuldade de se recolocar no mercado. Ela começou a fazer tortas e a gente vendia no bairro, só que aí a gente começou já a captar vendedores e pagava comissão para eles venderem, para a gente ter uma produção maior. Nesse período eu fui trabalhar de corretor de imóveis, porque era algo que eu tinha... Apareceu outra coisa aqui. Apareceu outra coisa, foi algo que eu me identifiquei porque era vendas. Né? Eu achava muito cativante você vender sonhos, porque as pessoas... quando vão procurar uma casa, assim, detalhes que eu nunca imaginei. Aonde que o sol nasce, aonde que o sol vai dormir, né? Varanda, parte para quem tem pet, quarto de filho. Então, assim, eu achava muito legal fazer parte daquilo, né? Vender uma casa que a família vai morar. Eu fiquei 2 anos trabalhando de corretor de imóveis, conciliando, ajudando a minha mãe, que ela fazia as coisas em casa ainda. E como foi essa experiência como corretor? Foi bem sucedida? Foi muito bem sucedida. É algo que eu gostava bastante, porque, como eu falei, é algo que me motivava. Mas estava muito difícil conciliar os dois. Né? Num determinado momento, meu pai faleceu, meus pais eram separados. E eu precisei, num momento, voltar de novo para casa. Falei, bom, eu vou recomeçar aqui. E aí eu foquei totalmente na parte de alimentação. Com a sua mãe? Com a minha mãe. E aí, depois disso, veio o quê? Aí a gente começou a fazer marmitex. Aí foi para marmita. Aí então já tinha marmita e salgado junto. Ah, o salgado continuou e veio marmita junto. Aí na parte da manhã a gente fazia marmitex. Na parte da tarde eu saía com um cesto de salgado e ia vender nos bairros próximos de casa. Entendi. Muito bom. E aí, nesse momento, você comentou que fazia os bicos ou os freelance dentro dos bares e tudo mais, né? Isso também continuou durante esse momento como corretor, momento que trabalhava com a sua mãe, ou isso parou? Nesse momento que eu decidi que a gente ia trabalhar junto com marmitex e salgado, a gente focou totalmente nisso. Né? Então, teve um momento que eu fazia marmitex, vendia salgado na rua e comecei a fornecer salgado para algumas lanchonetes também. Então eu foquei 100% nisso. Entendi. E em que momento você voltou para dentro de um estabelecimento de alimentação? Então, aí a gente foi postergando, né? Não era uma profissão, eu não aceitava ser chamado de cozinheiro, porque eu achava que aquilo ainda não era uma profissão, mas depois de 8 anos fazendo isso em casa, eu me peguei com a minha mãe com a saúde frágil e eu sentia a necessidade de mais conhecimento. Eu não tinha estudo, eu não tinha... tudo que a gente fazia era muita coisa assistindo televisão. Né? Então, muita receita que hoje eu sei... YouTube, né? Não tinha YouTube. Literalmente era assistir Ana Maria Braga. Né? Que ainda era no outro canal e a gente assistia. E muitas receitas a gente aprendia lá, anotava à mão e desenvolvia em casa para vender. E aí você foi estudar? Aí, depois que meu pai faleceu, entrou uma herança para mim, coisa pouca, assim. Mas era o suficiente para eu fazer um curso. Mas... aí você pensou, então acho que isso pode ser uma profissão. Pode ser uma profissão. Então vou estudar. Eu sempre fui muito bom de matemática, sempre tive facilidade. Aí eu pensei, já que eu estou cozinhando, eu vou fazer o quê? Mecatrônica. Ah, aí foi estudar mecatrônica, não foi gastronomia ainda. Foi um momento que eu falei, bom, agora eu preciso definir qual vai ser minha profissão. Tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu já estava com 23, 24 anos. Formação na minha família era algo que a gente achava que era impossível até então. A gente achava que era inacessível
por valores mesmo, então eu não cogitava. E quando eu tive esse dinheiro, eu falei, bom, vou fazer mecatrônica. Fiz um semestre, quase um ano de mecatrônica. E aí, terminou ou não? Não terminei porque eu não me identificava, eu não me imaginava trabalhando dentro de uma fábrica, trabalhando com aqueles elementos, e eu sempre pensando na cozinha. Mas enquanto estudava, vendia salgado? Continuava vendendo Continuou salgado, tudo. marmita. A produção de comida nunca saiu da sua vida? Nunca saiu. Dos 13 anos até hoje, nunca saiu. Muito bom. E aí, o que mudou a sua chave, então, para realmente falar assim, cara, a gastronomia acho que é o meu meio de vida? Eu estava no curso de mecatrônica, eu tinha uma das melhores turmas, notas da turma, porque eu tinha facilidade com a matemática, física, aquilo é algo que eu gosto. E numa sexta-feira eu estava numa aula de física e, cara, eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu não posso fazer algo que eu não estou feliz. Eu não me sentia feliz e eu não me imaginava trabalhando com aquilo. Eu saí no meio da aula e fui embora. Falei, eu não volto mais aqui. E a sua família? E a sua mãe? Minha mãe ficou muito angustiada, porque ela achava chique falar que meu filho ia fazer mecatrônica. Era algo, né, que até então, naquele momento, assim, quem fizesse mecatrônica estava feito, que não ia faltar trabalho. E voltando para casa, eu passei na frente de um curso que tinha gastronomia e eu entrei e falei, cara, vou ver o que é. E não tinha curso de gastronomia aberto. Tinha um técnico em hotelaria, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Dentro do técnico em hotelaria, eu comecei na segunda-feira seguinte, eu já comecei o curso. Tinha o módulo, até então, de alimentos e bebidas. Que o primeiro dia em aula, eu falei, eu sou um cozinheiro, é isso que eu quero. E aquilo para mim abriu a porta do mundo para mim. Eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Muito bom. E o quão importante você acha que estudar, fazer um curso, mesmo que começou como hotelaria e tinha essa parte de alimentos e bebidas, fez com que você realmente despertasse ou evoluísse dentro da área? Eu comecei a me enxergar como um profissional, então eu comecei a ter uma visão diferente, né? Até então eu era muito operacional, eu já fazia compras, mas eu não entendia o processo de manipulação de alimentos, de armazenagem, né, de compras, de fluxo de estoque, né, fluxo de caixa. Então, assim, era tudo misturado, o dinheiro da empresa com o dinheiro da casa. Eu não sabia quanto era a minha margem de contribuição, qual era o meu lucro. A gente vivia, não faltava nada, mas eu não sabia, eu não podia assumir um compromisso com nada porque eu não sabia o que eu tinha de dinheiro. Era basicamente uma operação, entrada e saída. Sim. Preciso pagar, eu tiro o dinheiro, pago, não importa se é da empresa, se é meu, se é... Esse era meu balancete, esse era minha contabilidade. E muita coisa que eu precisava fazer em casa, eu fazia permuta com marmita. Aí misturava tudo, então eu não sabia. O meu custo, a partir do primeiro dia de curso, eu comecei a precificar a minha marmita. Eu sabia quanto custava, por quanto eu queria vender. E nesse momento eu vendia 80, 100 marmitas dia. Eu mudei de um mês para outro vendendo 20 marmitas só. Tendo o mesmo resultado. Só que com o mesmo resultado. Ou seja, entender... Não bastava ser bom em matemática, né? Precisava entender os parâmetros dentro da cozinha. Sim. E o que faz realmente você ter um resultado. E nessa fase, o que fazia você vender mais ou menos? Porque se você reduziu de 80 para 20, provavelmente porque você modificou a precificação, Sim. né? Tinha um parâmetro, esse preço mudou, né? E como que você precificava antes e o que você, baseado em quê? E o que você passou a fazer para precificar depois? Eu precificava baseado em concorrência. Então, se meu concorrente vende a 15, eu vendo a 14, eu vendo a 13. Essa era a minha precificação. Puramente preço. Preço, e eu apostava no volume. Então, eu achava que quanto mais eu vendesse, mais eu ganharia. Mas quanto mais a gente vendia, eu não via o dinheiro entrar. Então, assim, não fazia sentido. A hora que eu entendi um pouquinho disso, eu apostei em um nicho de cliente que eu tinha dentro do meu bairro, que aí eu não precisava ir tão longe entregar, que geralmente era o pessoal da terceira idade, ou o pessoal mais idoso, que precisava de uma alimentação específica.
né, de um filezinho de frango grelhado, sem gordura. Eu apostei nisso e eu comecei a crescer fazendo isso. Entendi. E aí você aumentou quanto, mais ou menos? O preço que deu todo esse resultado de 80 para 20? Ó, eu lembro que na época tava 12 a mini e 14 a grande. Eu mudei para 18 a mini e 24 a grande. As personalizadas chegava a ser de 28 a 30. Eu vejo muito o pessoal fazendo precificação baseado só em concorrência ou até numa predisposição de quanto eu pagaria por Sim. determinado produto, né? E não assim, com quem que eu quero conversar, com quem é meu público e tudo mais. Se a pessoa ainda fizer um cálculo de custo, ela já é diferenciada, né? Que dentro principalmente da parte de doce, o pessoal faz isso. Gastei 100, vou vender por 300, qual é o rendimento? Sim. E vamos que vamos. Mas o quanto você acha que saber precificar de forma correta pode mudar a vida das pessoas de fato? Você consegue se programar, você começa a prever qual a entrada de dinheiro você vai ter, como você vai investir isso, né? Quais são os seus custos reais, que nem eu achava que o meu custo era só do alimento, mas eu gastava combustível, eu gastava água, luz, produto de limpeza, tudo isso não entrava no meu custo. Então, por isso que eu não via o dinheiro. Então, a hora que eu comecei a alocar realmente, né, qual era o meu custo da empresa, o que era de casa, né, foi nesse momento, numa mudança de 1 ano, que eu decidi que eu ia fazer faculdade, que até então era algo impossível. E aí você foi estudar gastronomia? Fiz não é o FIES, é o ProUni. Fiquei a 2/10 de pegar uma bolsa de 100%. Naquele momento foi a primeira vez que eu me questionei se realmente era isso, não era um sinal do universo. E 1 mês depois me ligaram da assistência social da Univap, em São José, dizendo que eu tinha ganho uma bolsa de 50%. E aí foi fazer gastronomia? Eu fui fazer gastronomia. E aí o que mudou nesse período? Aí realmente foi o ponto de virada que eu vi que eu podia ganhar o mundo. Até então eu já estava 10 anos trabalhando em casa, era uma necessidade, eu me sentia preso, porque eu achava que eu não podia. Né? A partir desse momento para mim eu ganhei autonomia como profissional. Eu fui fazer estágio, comecei a conhecer restaurantes profissionais. Então para mim foi uma mudança de vida. E o que você acha que essa mudança foi o quê? Foi você ir estudar? Foi você conhecer novas pessoas? Foi você estar em um outro ambiente? O que você considera como realmente a virada de chave aí? Eu acho que todos esses fatores são importantíssimos, né? O network, conhecer pessoas, conhecer outros restaurantes, entender melhor como trabalhar. Mas foi o ponto de virada para mim, foi a hora que eu entendi que eu estudando, eu crescia como pessoa. Eu me desenvolvia. Então foi a primeira vez na vida, já com 27 anos, que eu me vi tendo protagonismo da minha vida. Que eu sabia o que eu podia fazer e o melhor de tudo, eu tinha margem para crescer. Eu podia continuar me desenvolvendo para conseguir sonhos mais altos. Mas essa mudança de mentalidade e tal, o que fez você realmente? Antes você esperava que as pessoas fizessem as coisas por você, ou achava que o universo que definia o seu caminho, e aí você entendeu que isso podia ser responsabilidade própria, ou não? Ou você vivia um dia após o outro, aí depois você começou, tem uma oportunidade, vou planejar. Como que você pensava naquele momento e o que mudou o seu pensamento para realmente falar assim, peraí, eu posso desbravar o mundo, conhecer o mundo através dessa profissão que no Brasil, imagino que há 15 anos atrás, não era glamourizada, né, do que hoje é. Sim. Então, qual foi essa virada de chave na sua cabeça? Uma coisa muito importante que foi em época de faculdade, eu nunca esqueço um professor meu que para mim é muito importante, que ele me ensinou sobre o que era o chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes.
E a partir daquilo, desse desenvolvimento pessoal e profissional meu, eu comecei a entender que a minha capacitação, o meu melhor preparo, estava me trazendo oportunidades, que era algo que até então eu achava que eu não era possível, né? Que não era possível, que eu não era capaz, né? Que eu precisava pagar as contas no final do mês e estava tudo bem, né? E a questão nunca foi só dinheiro, é de se sentir realmente feliz com o que você faz, de ter propósito em algo, né? De acordar e falar, cara, que legal, estou indo para o meu trabalho, eu gosto de fazer isso. Então, esse é um grande desafio, né? Acordar com vontade de ir, né? A sim. gente tem uma cultura muito grande de acordar e falar mais um dia. Quando chega na segunda-feira, segunda-feira, né? Toca a musiquinha do Fantástico e no domingo a gente já fica desesperado. Mas para quem trabalha na cozinha, e essa é boa parte da sua experiência, a segunda-feira não tem a mesma percepção do que as pessoas que têm aí uma atividade horário comercial, né? Como era isso? Como era viver em um momento que os outros estão se divertindo, né? Então as pessoas estão saindo para comer, para beber, e você está do bastidor, né? Do lado de fora, vendo tudo isso acontecer. Como é estar dentro desse universo? No começo foi difícil, porque existe muita pressão de família, de amigos, né? Às vezes para relacionamento. Poxa, você nunca está presente nos momentos de festa ou datas comemorativas. Mas eu acho que é uma questão de mentalidade, né? Com o passar do tempo eu fui entendendo que o meu domingo era segunda-feira. Independente se era domingo ou não, mas era o meu domingo. Então eu aprendi a me permitir, na segunda-feira, sair para comer, e passear e viajar, descansar, fazer o que eu quiser sem ter nenhum sentimento de culpa, né? E eu nunca esqueço um cozinheiro amigo meu que ele falava, poxa, a gente trabalha onde o pessoal tira férias, isso é um privilégio. Eu falei, é um ponto de vista Sim. interessante. Então é mentalidade, é você entender que você vai trabalhar. E uma coisa que eu gosto muito da profissão de cozinheiro, eu acho muito... É um privilégio eu fazer parte de momentos especiais de outras pessoas. Então, eu estou servindo um aniversário, um casamento, uma data comemorativa, ou um dia, eu estou fazendo um dia daquela pessoa especial, porque ele vai sentar e vai comer uma comida boa. Então... E como que a maioria das pessoas caem dentro da gastronomia hoje? Como que elas vão parar num restaurante? E são pessoas que foram buscar isso, têm origem de família, os pais, avós, irmãos, tios, realmente trabalhavam nessa área e vai levando as pessoas, ou não, as pessoas elas caem de paraquedas, elas precisam trabalhar e vão para isso. Como que a maioria das pessoas hoje, dentro de toda essa sua experiência, você enxerga que elas vão parar dentro de uma cozinha? Hoje tem, eu acho que uma democratização sobre a gastronomia, tem um acesso mais fácil sobre o assunto gastronomia, só que o assunto gastronomia como entretenimento é uma coisa, não é o dia a dia real de uma cozinha. Então um programa de TV... O famoso Masterchef, né? Não Quero ser ali campeão do ali Masterchef. É divertido, é gostoso, você não precisa lavar louça, você não tem que limpar chão, você não tem que descascar legumes, né? Mas o dia a dia é mais... É um trabalho, né? É um trabalho como outro qualquer. Tem ônus, tem bônus, tem as dificuldades. Tem uma leva nova de cozinheiros vindo com a vontade realmente de ser cozinheiro, né? Deixando de lado um pouco essa história, eu sou chefe, não. A nossa profissão é de cozinheiro, né? Então eles estão vindo já com essa mentalidade. E aí, a cozinha ainda é um lugar que ela acolhe todo mundo. A gente precisa de pessoas dispostas ainda a trabalhar. Então, às vezes, é mais fácil você treinar alguém do que você já esperar que venha alguém preparado. É uma área que está crescendo, ela está se profissionalizando e precisa se profissionalizar cada vez mais, porque tem uma rotatividade, tem uma demanda grande. Hoje tem mais profissionais do que oportunidades ou mais oportunidades do que profissionais? Tem mais oportunidades. Então, para quem gosta da área, tem vontade de trabalhar, é um bom mercado para atuar. Um bom mercado. Eu sinto que pós-pandemia, acho que a pandemia fez a área de alimentos e bebidas, como todas as outras, né, tomar um choque muito grande. E para se manter aberto, ou funcionando, ou operando de uma maneira saudável, você precisa de capacitação.
né? Até então era assim, é mão de obra, é mão, só mão. Mas só mão não pensa, não, né? A responsabilidade de um cozinheiro, de um manipulador é muito grande, né? Não é só cozinhar, envolve muita coisa. Entendi. E as pessoas, elas... você comentou que está vindo uma leva de cozinheiro e tudo mais. Elas normalmente se qualificam para entrar no mercado ou ainda assim, por conta de toda essa oferta que tem, elas simplesmente vão e começam a trabalhar e ali fica, ou quando tiver a oportunidade de sair e fazer outra coisa, elas vão sair e fazer outra coisa? Ainda é uma pequena parcela de pessoas que têm um mínimo de preparo ou de instrução, né? Ainda falta isso no mercado, né? Gente preparada para trabalhar, para entender qual que é a função de um manipulador de alimentos, de um cozinheiro, de um auxiliar, né? Quais são as necessidades de uma cozinha profissional, porque senão você vai ter que treinar essas pessoas, né? Aí a dificuldade é muito maior. Eu vejo muita gente reclamando de falta de oportunidade, de falta de progressão na carreira, né? Eu acho que depois das redes sociais, todas essas questões de tigrinho, de youtuber, tiktoker e etc., as pessoas criaram uma ilusão de que é fácil ganhar dinheiro se eu produzir conteúdo, se eu fizer alguma coisa assim, e as coisas vão naturalmente acontecer. Eu vou trabalhar de casa, eu vou fazer na hora que eu quero e tudo mais. Enquanto na vida real, várias oportunidades acabam sendo perdidas, né, por conta dessa ilusão, e quando viu já passou 5, 10, 20 anos e a pessoa andou só de lado. Por quê? Porque ela não se qualificou, não se profissionalizou, não foi atrás. Dentro da gastronomia, alguém que hoje não é da área, pode ter 18 anos ou 40, ou mais, né? Se ela quiser começar na área de gastronomia, ela tem potencial de crescer em que velocidade, que tempo e o que ela precisa fazer para realmente ser uma pessoa reconhecida, se destacar e aí até ter uma remuneração condizente com os cargos, né? Eu acho interessante até falar da remuneração, porque eu escuto muita gente assim, eu vou fazer gastronomia às vezes não é tão barato ou não é acessível, não é a realidade, mas os salários são baixos. Mas é como eu falei, as oportunidades que eu fui tendo na minha vida, eu fui tendo por conta de capacitação, né? Quanto mais eu fui me preparando, as oportunidades foram surgindo. Aí eu fui entendendo que eu gerava oportunidades para mim mesmo, né? A partir do meu trabalho, né? A partir de como eu me relaciono com o meio que eu trabalho, é um meio que todo mundo se conhece. Seu comprometimento, lealdade, o quanto você respeita, né, uma demanda muito grande dentro da área da cozinha, como quase todas, é o relacionamento interpessoal, né, essa gestão de pessoas, como você se relaciona. Eu acho que entregam muito isso no papel as pessoas esperam que o líder resolva tudo para você, mas se você não tiver autoliderança, você não for protagonista eu posso ser o estagiário. O estagiário, ele cansei de ver estagiários entrarem, se destacarem em pouco tempo, estarem atuando de uma maneira efetiva e com destaque, né? Então eu acho que o tempo é muito relativo e sempre é tempo de começar e de aprender, né? Eu tenho ex-aluno que fez transição de carreira já quase aos 40 anos e em 3 anos está como sous-chefe num restaurante em São José, né? Muita dedicação, se preparou. Para quem não sabe, o que é sous-chefe? Ele é o braço direito do chefe, né? O chefe, ele tem uma demanda às vezes executiva, né, de gestão de pessoas, de fornecedor, financeira, fichas técnicas, a parte mais burocrática, e você precisa de alguém que ele consiga manter esse padrão técnico operacional que seja tão bom quanto um chefe, e às vezes até melhor. Geralmente um sous-chefe, ele é melhor cozinheiro ainda que um chefe. E para ser chefe, o que precisa? Né? Você comentou um pouco de algumas demandas administrativas e tal, mas um cara que estuda gastronomia, quando ele termina, se forma, ele vai virar um chefe? Não existe.
O chefe, ele é um cargo da função de cozinheiro. Todo chefe, ele é ou deveria ser cozinheiro, muito bom cozinheiro. Né? Mas qual que é o diferencial do chefe? Eu acho que aí entra a parte que a gente pode se desenvolver. O chefe tem que ter uma visão 360. Né? Ele não pode ser... A gente cansou de ver histórias de cozinheiros famosos que são excelentes cozinheiros, mas não sabem administrar. Administrar pessoas, administrar recurso, estoque, a parte financeira. E não necessariamente ele precisa fazer isso, mas se ele não entender e não tiver apoio de outras áreas, de outras pessoas, fica impossível. Se ele também não for buscar qualificação para isso, provavelmente ele vai continuar sendo sempre um bom cozinheiro, Sim, né? Sim. E o chefe tem que ser o melhor cozinheiro ou não? Não necessariamente. Hoje eu tive uma conversa num restaurante que eu presto consultoria para chefe, e eu sou o chefe consultor, e eu falando que ela eu acho ela melhor cozinheira do que eu. Ela está aprendendo agora a parte de gestão, de entender o fluxo de operacional, quanto eu produzo, como que eu embalo, qual o tamanho de porcionamento, quanto tempo eu posso congelar, refrigerar, a parte de etiquetagem. Eu achei curioso uma fala que ela me disse, e eu já havia falado isso para ela. Ela falou, poxa, então quer dizer que a minha função é cobrar adulto para fazer o que ele está sendo pago para fazer? Eu falei, você vai orientar, acompanhar, dar feedback se for necessário, e sempre é preciso, e continuar acompanhando. Muito bom, essa é uma boa descrição de um cargo de liderança. E em que momento entrou a docência na sua vida? Né? A gente falou bastante sobre a sua experiência em cozinha, a sua jornada de empreendedor dentro da área, passou por vários restaurantes, mas em que momento você sentiu que assim, eu tenho aptidão, eu gosto de ensinar as pessoas, ou foi assim, você caiu nos restaurantes, tinha que treinar a equipe, e aí alguém falou para você já pensou em dar aula? Como é que isso surgiu na sua vida? São 2 momentos importantes. O primeiro, que eu acho que é o fundamental, que foi assim muito latente na minha vida, é a importância da capacitação, de eu estudar. A partir daquele momento, eu me lembro que eu falei que o mundo abriu, mas eu tive um grande mentor, que é um professor até hoje, o professor Hugo, um abraço para ele, que ele é especial para mim, e ele mudou minha vida. Né, com a paixão, com o comprometimento de ser professor que ele dele pegar e olhar para mim e falar, você é um cozinheiro. Então tenha responsabilidade com a sua profissão. Para de negligenciar isso. Eu falei, caramba. Né, e ao mesmo tempo ele foi a pessoa que me ensinou que a gente pode e deve em qualquer área, ele trouxe isso da hotelaria, criar momentos mágicos. Eu posso fazer isso com qualquer coisa que eu faço. Dentro da área que eu atuo, eu deveria ter essa responsabilidade, seja dando aula, seja vendendo uma coxinha, seja atendendo numa clínica. Né? Então, a gente tem essa... O profissional que tem essa visão, ele vai além. Então, o professor Hugo foi o primeiro que me fez sentir isso. E eu comecei a sentir a necessidade, vendo a dificuldade do mercado, de transformar vidas através da educação, assim como foi para mim. Né? E aí, como foi a primeira aula? Quando foi? Onde foi? Como foi, quantas pessoas? Foi de forma natural? Foi convite de alguém ou de alguma escola? Hoje eu vejo que as primeiras aulas que eu dei foi dentro da cozinha, fazendo treinamento de equipe de uma maneira ainda sem entender muito bem, sem metodologia, mas já era um treinamento. Aí esse próprio professor me indicou uma vez para dar um curso curto sobre lanchonetes. Né, para falar exatamente sobre salgados, que era algo que eu domino muito. E aquilo para mim foi... Eu descobri ali qual que era o propósito de vida. Eu amo cozinhar, eu amo a gastronomia, mas dar aula de gastronomia, poder transformar a vida de pessoas através disso, para mim, é para isso que eu vivo. É algo que me motiva de verdade. Ou seja, além de ser um bom cozinheiro, chefe, tem 25 anos de história aí, você descobriu que gostaria de transformar mais pessoas dentro dessa área. E qual que é a responsabilidade de um professor de gastronomia, além de passar as produções, receitas, as técnicas dentro da área? Eu acho que o papel do educador,
né, do professor, do docente, ela vai além de técnica. Técnica é o básico que a gente precisa, está dentro do escopo do curso, mas como eu falei, dentro ali daquela desenvolvimento de competências, né? Você tem conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Então, um cozinheiro, ele tem que ser muito bom tecnicamente, mas ele precisa ter responsabilidade social, ele precisa ter responsabilidade socioambiental, ele precisa ser alguém que faça aproveitamento integral de alimentos, para não ter desperdício. Isso vai impactar no financeiro. Então, você começa a pensar a cozinha de uma outra maneira, né? E poder compartilhar um pouco dessa vivência de cozinha, de alimentos e bebidas com o aluno é o que faz a diferença, né? Então, ele começa a unir técnica com processos, né, com treinamento, e ele vai vendo que aquilo faz sentido, eu consigo ganhar dinheiro a partir disso, eu posso... E às vezes ele não vai empreender para ganhar dinheiro, mas você fazer uma receita em casa para fazer com seus filhos é uma atitude empreendedora, é algo que vai trazer um valor, uma satisfação pessoal. E o professor, como que ele avalia um bom aluno? Como que você olha para todas as pessoas que já passaram dentro das suas salas de aula? Como que você caracteriza um aluno que realmente ele aproveita aquele momento para realmente se desenvolver? Seja tecnicamente, seja nas habilidades, seja com empreendedorismo, em qualquer uma do chá, né? Eu uso isso muito como métrica, como indicadores, porque dentro disso a gente consegue desenvolver, né? Poxa, o aluno ele está desenvolvendo conhecimentos, né? Ele põe em prática, ele pratica, então ele sabe o que ele precisa fazer. Ele está reproduzindo, então ele está desenvolvendo habilidade. Mas aí o terceiro quesito sempre é a maior dificuldade, atitudes e valores. Porque aí isso é muito do próximo, é do outro. Você não consegue fazer por ele. Ele tem que ter vontade de fazer. Então é comum você ver cozinheiros, né, seja em sala de aula ou no mercado de trabalho, ele sabe que ele não deve fazer determinada coisa e ele faz. Ele vai usar uma tábua para cortar um alface e uma carne. Ele vai ter contaminação cruzada. Ele sabe que está errado, mas ele continua fazendo, né? Eu falo muito às minhas equipes, não adianta você não fazer na minha frente e fazer escondido. Quem é você? Você é o que você faz quando ninguém está olhando. Então, quais são os seus valores, né? Por isso que eu digo que a profissão de cozinheiro, seja ele para o aluno ou para o professor, seja para quem for, ele tem que ter, antes de qualquer coisa, a responsabilidade daquele alimento estar limpo, não ter nenhum tipo de contaminação. É o primeiro, pode ser a coxinha mais gostosa do mundo, mas se ela está contaminada, ela não serve para alimento, né? Então, como que eu armazeno isso, né? Como que eu sirvo isso? Então, assim, aí durante a sala de aula eu vejo se o aluno tem esse comprometimento, se ele participa em grupo, como ele reage em grupo, né? Quando existem divergências de ideias, poxa, como que você reage a isso? Você ouve o seu colega, né? A comunicação, ela é assertiva, a escuta é ativa. Eu participo de outras atividades, lavar louça, secar, guardar, né? Eu tenho atitudes que ajudam a minha equipe. Como eu acolho o aluno novo que chega, né? Como eu gostaria de ser recebido quando eu fui um aluno novo? Eu falei isso essa semana numa equipe, que chegou uma pessoa nova que ainda não tem habilidades e a equipe duas pessoas estavam meio assim. Eu falei, poxa, como que você foi recebido? Você foi recebido assim? Não, eu fui bem recebido. Então, acolhe, ensina, mostra, né? E a gente dá o feedback. Se não for possível continuar, ok, mas você deu oportunidade, né? Eu acho que isso é a importância. Quais são de repente, as crenças dentro da área da gastronomia que talvez seja levado para dentro de restaurantes também, porque boa parte das pessoas que trabalham não tem qualificação, ou para as pessoas que abrem restaurantes a partir de casa, marmitarias e etc., ou mais ainda para pessoas que só cozinham em casa, né? Para família, amigos, considerando tudo que você falou com relação à contaminação e etc. Eu vou falar uma que acho que é bem conhecida e depois, se tiver outras, gostaria de ouvir, que é o lance de lavar frango, né? Existe uma crença muito grande, eu já falei com várias pessoas sobre isso, inclusive eu tive um amigo que a mãe dele tinha um restaurante e ele, quando descobriu que não podia lavar frango, levou para a mãe e falou, imagina, isso aqui é assim, tem que lavar e etc. Então tem vários memes na internet sobre esse lance de lavar frango.
e o quanto disso contamina todo o ambiente, né? E então, quais outras crenças dentro da gastronomia são erros, não vou dizer normais, porque não deveriam acontecer, mas situações que no dia a dia quem desconhece comete sempre? Um clássico que eu acho que esse vai muito de encontro com que às vezes a gente vê em restaurante ainda, né? Você vai armazenar alguma coisa no freezer. Aí você não identifica o que é, mas está num pote de sorvete. É o famoso feijão. Aí você abre, ou é um feijão, ou é qualquer outra coisa, só não é sorvete. Ou você congela alguma proteína, eu vou chamar de proteína, alguma proteína animal. Mas o que é aquilo? Quem nunca botou para descongelar aquilo, fica esperando descongelar para descobrir se aquilo é um frango, é um porco, né? Aí, nesse descongelamento, eu ponho na pia e deixo da noite para o dia ele descongelando, porque é assim que eu aprendi, é assim que a minha mãe fazia, né? E ele está contaminando, porque a bactéria por fora ele está entrando numa zona perigosa de contaminação, enquanto no miolo ainda está congelado. Né? Então, identificação, né? Quando aquilo foi manipulado. Isso depois que eu fiz o curso no Instituto Gourmet, eu aprendi, e todos os meus alimentos em casa que vão para o freezer tem etiqueta. Vou aproveitar e mandar um recado para minha esposa que ainda não faz isso. Aí a gente tem que abrir o pote para descobrir o que é. Uma satisfação legal de ver em sala de aula da transformação de aluno, você vê em pouco tempo, o aluno chega e fala, professor, eu virei um maluco de etiqueta em casa. Tudo que eu faço é etiqueta, agora todo mundo em casa faz, é mais fácil. Né? Isso vira economia criativa, isso vira economia doméstica. Né? Eu diminuo o desperdício. Né? Então eu consigo porcionar uma carne moída, em vez de eu fazer 1 quilo de carne moída, eu faço 300 gramas que eu uso por vez, faço um pacotinho, etiqueto e guardo. Né? Por legislação eu tenho 180 dias para usar. A recomendação de um cozinheiro fala, não usa até 90, no máximo 90. Porque vai criar cristal de gelo, vai mudar a estrutura da carne, né? Vai mudar Então, mas 30 dias não é, de repente, algo que está congelado há mais de 30 dias, eu estou com dinheiro parado, agora vamos falar de dinheiro. Exato. Para quem está em casa, tá comprando mais, enchendo mais o freezer para depois de 6 meses, ou sei lá quando, porque não sabe quanto tempo está lá, jogar fora. Para restaurante, é todo o lucro do restaurante, né? E aí muita gente que começa a trabalhar na área acaba... O dono vê o movimento vendo as coisas sendo bem feitas, os pratos sendo elogiados, mas não vê a cor do dinheiro, né? E muitas dessas estão nesses pequenos detalhes, né? Muita gente nova vai entrar na área e falar, o que eu preciso aprender? Eu sempre falo, além de estudar para entender o que é a gastronomia, vai aprender a limpar carne, vai aprender a limpar uma peça de mignon, que quase todo restaurante usa. O mignon está R$70 o quilo, R$80 o quilo. Se você pegar 30 gramas de mignon que você desperdiça, eu estou falando de quase R$2. 30 gramas é um punhadinho de carne, assim. E aí o prato principal do restaurante é filé mignon, quanto disso não vai por dia, né? Quanto disso por dia, por semana, por mês e por ano. Né? Então, a importância e essa capacitação, às vezes, não é só a habilidade que eu tenho com faca. Eu sei amolar e afiar uma faca, que é o instrumento que eu vou utilizar. Né? Eu sei travar uma tábua para eu não me machucar, para eu não me cortar. Né? Uma coisa que eu tenho pegado no pé dos alunos é ergonomia na cozinha. Qual a minha postura? Né? Porque eu fico 8, 10 horas numa cozinha fazendo um movimento que eu estou sobrecarregando, eu vou ter uma lesão. Né? Eu vou ter uma lesão por esforço repetitivo, eu posso sofrer um acidente. Então, olha a responsabilidade, às vezes, de um líder ou de um gestor de cozinha, o tanto de coisas que você tem que pensar. Não, a gente pensa que cozinhar é aquela glamorização do MasterChef, né? De entregar, ganhar prêmio, ser conhecido, virar influenciador, mas o dia a dia é bem diferente, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, tem alguma história engraçada, cômica, alguma situação que aconteceu na cozinha ou em sala de aula que você poderia contar? Tem uma que eu lembro sempre, eu trabalhava com buffet a domicílio e eu comecei a atender São Paulo e Campinas porque naquelas regiões tinham poucos buffets que faziam o que eu fazia, que era algo mais privado e assim de alto padrão. Eu fui contratado para fazer uma feijoada em Campinas para 30 pessoas. E levei... Feijoada eu faço, hein? Levei tudo pronto para o evento, tudo pré-preparado, mas arroz você faz na hora, você vai farofa na hora, você vai finalizar.
Cheguei no local do evento, não tinha... Tomada. Não tinha fogão, não tinha gás. Tinha uma churrasqueira. E eu e um outro cozinheiro, que é um grande amigo meu, o chefe Mário, a gente fez arroz, feijão, fez tudo na churrasqueira. Mas não tinha carvão também, teve que comprar carvão. A gente comprou carvão, mas aí, conhecendo um pouco de técnica, aí você faz o que você quiser, seja numa churrasqueira, né? Poxa, eu estou fazendo calor por irradiação e calor direto, eu não consigo esquentar uma panela? Ficou chamuscada a panela depois? Ficou, a gente lavou, mas a gente conseguiu atender. Né? Foi algo muito inusitado, assim, pessoal vendo a gente fazer farofa na churrasqueira, arroz na churrasqueira, e saiu e ficou muito gostoso. Mas e se a gente não tivesse recurso técnico, né, de pensar como eu vou fazer? Né? Muita gente às vezes acha que um micro-ondas é uma bobagem. O micro-ondas é um condutor de calor, de dentro para fora. Né? Então ele não serve só para descongelar, ele serve inclusive para descongelar. Mas você pode cozinhar através de um micro-ondas. Outro dia em casa acabou o gás, eu não tenho panela elétrica, eu terminei de cozinhar um arroz no micro-ondas. Tem técnica para isso. E ficou perfeito. Mas onde que aprende a fazer tudo isso, chefe? É no YouTube, no TikTok que você vai aprender essas técnicas? YouTube, TikTok é bom para receita. Receita você pega em qualquer lugar, mas técnica, vivência, né? O pessoal fala o pulo do gato, né? O toque, é estudando. Né? Estudando, é conhecendo, tendo oportunidade de aprender e tendo bons professores que tenham vivência na área, que vão compartilhar. Né? Geralmente uma dor que você tem é algo que aquele profissional já passou diversas vezes. Né? O que você acha, você que é docente, já deu aula no Senac, dá aula no Instituto Gourmet, já teve sua formação na Univap, né, como faculdade. Qual a diferença que você diria para quem está pensando se faz uma faculdade de gastronomia ou se faz, por exemplo, um curso profissionalizante? Qual é a diferença básica entre um e outro? Eu geralmente recomendo para alunos, comecem pelo curso básico. Começa no básico para você primeiro entender o que é aquilo. E o mais legal de tudo, você vai fazer um curso profissionalizante em faculdade, os temas vão ser basicamente o mesmo, né, com tempos diferentes, o aprofundamento de estudo, mas você vai começar a entender o que é a cozinha, quais são as técnicas, qual o perfil profissional, né, o que eu preciso desenvolver de técnicas, de habilidade, né, como que eu utilizo equipamentos. Porque não adianta eu ter um forno combinado de última geração, mas eu não sei... Isso é muito comum a gente ver nas cozinhas. Né? Eu tenho uma Ferrari, mas eu não sei dirigir. Eu tenho um fogão de indução, que é algo que assim, é um privilégio você ter um fogão de indução, e às vezes você fica, mas eu não posso flambar. Posso, você não vai ter chama de fogão, mas existem recursos técnicos para fazer isso. Então, a hora que você começa a ter esse tipo de contato junto com outros alunos, com outras pessoas, né, com outros empreendedores, aí você começa, como eu falei, você ganha um mundo, você desperta para o mundo. Ou seja, fazer aula no TikTok ou no YouTube, você no máximo vai reproduzir algumas receitas que estão ali. Mas se der errado, talvez você não saiba o porquê, o que aconteceu. E se precisar replicar de alguma outra forma, como fazer arroz no micro-ondas ou na churrasqueira, talvez também não tenha esse conhecimento técnico, porque não vivenciou, não experienciou e não está em contato com pessoas que têm essas dores, né? Já aconteceu alguma situação dentro de restaurante ou em eventos que, sei lá, faltou um insumo, faltou um utensílio, ou casos como esse da churrasqueira, que ali naquele momento era você e você, ou você e pessoas talvez mais júnior que você, e que você teve que recorrer a alguma outra pessoa para... Como é que faz aquilo? Me lembra daquilo? Qual a técnica que eu uso para fazer isso? E recorrer à sua rede de contatos para isso? Esse chefe que eu citei, o chefe Mário, é um grande parceiro meu de vida, de cozinha, da vida mesmo. E por várias vezes eu recorri. Ele tem mais tempo de cozinha do que eu, ele tem mais idade do que eu. E cara, ele me dá dicas às vezes que você pensa, caramba, por que eu não pensei nisso? Né? Eu acho muito importante assim, a gente ter
compartilhamento de ideias e divergir, né? Eu falo para os alunos, divergir é bom, você chega a uma convergência, você não precisa brigar, mas eu tenho uma ideia, você tem outra e a gente chega numa diferente, entendeu? Então a gente precisa, às vezes, desse recurso técnico. O chefe Mário é muito bom com fornos combinados, ele entende mais do que eu, porque ele trabalhou muitos anos com isso. Então o forno combinado é praticamente um computador. Então tem coisas que às vezes eu recorro a ele porque ele tem esse conhecimento. Muito bom. Ou seja, ter uma rede de contatos é super importante para que a gente, na hora da emergência, da urgência, ou na hora que a gente precisa, né, de ideias, a gente consiga recorrer. E assim, se você fosse olhar para trás, eu ia falar 18 anos, mas para quem começou com 13, vou voltar um pouquinho mais para trás. Para quem estava lá com 13 anos, começando a fazer salgado e vender na rua, começando nessa área, o que você, olhando para esse menino, recomendaria para ele para que tivesse um aproveitamento melhor ou não passasse por alguns desafios que você passou, para que tivesse um caminho diferente? Você mudaria alguma coisa nessa história ou deixaria bater cabeça mesmo? Ou o que você recomendaria para ele? Se você olhasse para o Daniel de 18 anos de idade. Eu teria estudado antes. Né? Na minha cabeça, para o que eu fui criado, né, uma mentalidade familiar minha, a gente tinha que terminar o ensino médio e trabalhar no comércio. Essa é a realidade. A gente vai ser vendedor. Porque você pega algo de 5, você vende por 15, você ganha 5, paga o custo, era isso. Né? Então eu teria ido estudar antes. Porque o estudo realmente transformou a minha vida. Assim. Eu vejo muitas vezes aluno, ou as pessoas falam, mas se eu for estudar determinado assunto, eu vou conseguir emprego? Eu falei, não, você vai crescer como pessoa e isso vai te gerar oportunidades. Né? Uma coisa muito bacana da área de alimentos e bebidas, né, que hoje a gastronomia é uma indústria, né? Você não precisa pensar na gastronomia só como operacional. Mas se você não entender, você não vai trabalhar outras áreas, como a parte digital, né? A parte de... Você pode ser um crítico gastronômico, você pode escrever artigo, que aliás é uma área que falta gente capacitada para fazer. Falta gente, não tem quem faça. Né? A parte administrativa, esse tem menos ainda. Né? É muito difícil você encontrar pessoas que saibam redigir, cuidar de fichas técnicas, do padrão de um restaurante. Então, assim, é uma área muito abrangente. A gente tem a parte de food stylist, mas para tudo isso, se você não entender de técnica, não saber o que é o universo da gastronomia, qual o rendimento de um arroz? Qual arroz? Qual marca? Né? A gente tem que fazer a identificação de matéria-prima. Arroz é uma coisa, arroz branco é uma coisa, arroz integral é outra, arroz cateto. Você tem que saber qual produto eu trabalho. Né? Qual a tipologia de negócio? É um restaurante italiano? É um restaurante mediterrâneo? É um restaurante brasileiro? Né? Quero trabalhar com pizza. Que tipo de pizza? Pré-assada? É uma pizza napolitana? Você quer com borda, sem borda? Né? Aí eu vou pensar em que tipo de forno eu vou utilizar. Então, assim, a parte de cozinhar é o mais divertido, é o mais gostoso, mas abrange muita coisa. Né? E quando eu falo de técnica, não é só técnica de saber cozinhar, de saber usar equipamento, de saber embalar, de saber congelar. E uma coisa que muita gente esquece, como eu vendo? Eu sei produzir, mas eu não sei vender. Como eu faço? Eu queria até aproveitar essa dica para você comentar aqui. Como é que você vendia os salgados? Que o pessoal às vezes tem justamente essa dor, né? A maioria das pessoas, eu acho que muita gente tem conhecimento técnico de determinado assunto, né? Seja na gastronomia, seja com beleza, seja com qualquer tipo de produto ou serviço, mas na hora de sair para vender tem aquela dor, aquela dificuldade. Qual era a estratégia que você usava para vender salgado, para já ficar a dica aí para quem está assistindo, caso venda salgado, que pode funcionar e vender mais? Eu era um jovem tímido, como todo jovem, encanado. Né? Eu sou muito grande, eu tenho quase 2 metros de altura, com 13 anos eu já tinha esse tamanho todo, eu saía com uma cesta de vime desse tamanho, então eu chamava muita atenção e eu morria de vergonha disso.
Então, para eu vender, o que eu explorava? Cheiro. Gastronomia é visual, é o cheiro, é o aroma. Eu abria só o cantinho da tampa do salgado e não falava nada. Eu só entrava no comércio e o pessoal já falava, o Daniel chegou. Eu tinha um apelido do meu salgado que era o Sem Miséria, porque era caprichado. O Daniel chegou. O cheiro tomava conta do ambiente já. Então essa era a minha estratégia de venda. Aí, ó, fica a dica para os tímidos, trabalhar o olfato pode ser a estratégia. Posso dar o exemplo de um aluno meu? Claro, um aluno com de certeza. confeitaria. Ele tinha dificuldade em vender, faz um produto extraordinário, mas ele tinha dificuldade em falar. Ele fez um mostruário, uma bag mostruário, que ele põe os doces dele na frente, e ele não precisa falar nada. Ele botou a plaquinha com o valor e o que é, ele chega e ele vende tudo. Muito bom. Então ele escolheu lugares, porta de escola, lugares que tem movimentação, né, de pessoas, aglomeração. O mostruário dele faz o papel. Você não precisa explicar que aquilo é um brigadeiro. Você olha, você quer comer o brigadeiro. Aí tem que chamar atenção pelo visual. Sim. Né? Já que o olfato no doce, talvez, só se você estiver assando um cookie, um bolo, alguma coisa nesse próximo do local, que o cheiro também atrai bastante. E dentro das suas aulas, você que tem toda essa experiência, o quanto das pessoas estão preocupadas realmente por aprender a vender? Porque às vezes a gente fala de vender um produto ou serviço, mas tem o lance de venda pessoal, da sua competência, né? Das suas habilidades, para quem vai trabalhar em restaurante, né? Eu, assim como você, quando mais jovem, eu brinco, eu era um cone, né? Então, assim, falar comigo era a mesma coisa que falar com cone. E aí é estar presente no ambiente de várias pessoas diferentes, para que você pudesse captar, ver o que elas estão fazendo, como que elas estão se destacando e tentar evoluindo dessa forma. Mas dentro da aula, as pessoas estão preocupadas com isso? Elas sinalizam que elas têm essa dificuldade de fazer um marketing pessoal ou de sair para vender os seus produtos ou serviços e estão 100% focados em técnica, ou elas se preocupam com isso também? Elas se preocupam, mas elas não conseguem nominar essa dor. E é algo que eu me identifico quando eu volto ao tempo. Eu vejo muito aluno chegando, ele não se sente pertencente à profissão dele. Então você pergunta o preço do serviço ou do produto dele, a primeira coisa que ele fala, olha, eu estou começando, ele começa justificando. Então assim, você é um cozinheiro, você tem o seu produto, você é um confeiteiro, você não tem que justificar. Eu não estou pedindo favor para você, eu estou vendendo o meu produto. Ponto. Então assim, aí durante as aulas é muito bonito você ver as pessoas começarem a se reconhecer como profissional, começam a perder a vergonha de postar sobre o seu produto. Aí eles se identificam com, quanto custa? Quanto custa a minha hora de trabalho? E para mim a coisa que maior satisfatória é você ver o aluno e falar, peraí, mas eu gasto 3 horas para fazer um pão. Isso... Não gastei R$100 para comprar os insumos, né? Então assim, é muito legal. E a troca, né? Tem gente que tem mais facilidade em vender, aí você começa a se identificar, você começa a buscar apoio, né? Em pouco tempo o aluno ele começa sozinho, durante a aula ele quer apresentar o que ele fez. Isso é vender. Então, olha, eu fiz um cookie de chocolate com gotas de chocolate branco e castanhas do Pará. Ele começa a ter orgulho de vender o produto dele. Eu brinco com o pessoal, a coisa mais fácil que tem é você vender algo que você acredita. Poxa, eu tenho autoestima de vender algo que eu acredito, algo que eu gosto. Então, é essa sensação de pertencimento. Muito bom. E Daniel, se a sua história fosse uma receita, quais seriam os principais ingredientes? Olha, essa é para a gente ficar com a cabeça assim, mas que é difícil, a gente fala dos outros, mas quando a gente olha para a gente, né? Mas eu vejo que eu tenho muitas pitadas aí de resiliência, de reconstrução, de entender que a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, ele é contínuo. Né? A gente tem muita mania de falar, vou recomeçar do zero. A gente nunca recomeça do zero. A gente parte de uma outra realidade, de um outro preparo. Então eu ponho aí tem muitas pitadas de resiliência, muita paixão pelo que eu faço. Eu amo a gastronomia, eu respeito demais a gastronomia. Muita dedicação,
né? Não à toa eu nasci no Dia do Trabalhador, então... Muito trabalho. É muito trabalho, mas eu acho que são esses elementos aí que eu me identifico. Você citou um ponto que eu considero bastante, que as experiências, né, as pessoas falam, eu quebrei, ou eu comecei, fiz uma transição de carreira. Na verdade, você não faz uma transição de carreira, você migra para outra atividade, mas carrega toda a bagagem que você veio. Conhecimento é seu, ninguém vai tirar de você. Exatamente. Então, você que passou por parte de... foi corretor, vendeu salgado, fez a mecatrônica. Eu sou técnico em transações imobiliárias também. Tem coisa que eu esqueço, vai ficando. O ponto a gente chegou numa era, né, que a gente não pode parar de estudar nunca, né? Não importa, se eu atuo como gastronomia, eu posso me aprofundar em gastronomia, eu posso me aprofundar em pessoas, eu posso me aprofundar em marketing digital, em geração de conteúdo. Eu tive aqui uma convidada que é também uma ex-aluna do Instituto Gourmet, que ela fez confeitaria, mas ela é engenheira química. E aí o que ela aproveita? Ela criou uma confeitaria molecular, né? Por quê? Porque você une a parte química da história com a confeitaria e cria produtos e coisas novas. Aí, para juntar, a história dela é incrível. Ela também foi professora de Libras. Aí ela criou uma escola de confeitaria em Libras online para poder incluir esse público. Então, é isso. São uniões de aprendizados, competências, habilidades e a atitude de fazer acontecer, né? Como você disse bastante, que realmente torna isso. Então, eu acho que eu queria, até para a gente finalizar, que o tema aqui dessa nossa conversa seria o que a cozinha ensina para a vida. Queria que você olhasse para a câmera agora e falasse com as suas palavras aí para as pessoas que estão esperando um momento, estão esperando algo para realmente mudar a chave, virar, né, fazer uma transição de vida. E contar o que a cozinha ensina para a vida e o que elas devem fazer, o que você recomenda elas fazerem para realmente mudarem a sua vida. Começarem a agir, parar de esperar, né? O momento está esperando o quê? Olha, eu tenho pensado muito sobre essa questão de como eu dou o primeiro passo. Né? A gente às vezes fica esperando o universo, o mundo, o pai, a mãe, a família, o companheiro, mas tem coisas que só a gente faz pela gente. Né? Então essa atitude empreendedora de decidir aprender depende só da pessoa. Né? Então ela precisa dar o primeiro passo. Vai dar medo? Vai dar muito medo. Vai dar ansiedade. Né? Mas respeita o seu momento, mas se move. A gente precisa sair do lugar. Porque senão eu fico no campo das ideias. Né? Um sonho sem ação é nada. Né? Se eu ficar esperando acontecer, quando que é o momento ideal de eu ir fazer? Né? Eu fiquei mais de 10 anos esperando, com vontade de estudar, mas eu falei, não, acho que ainda não, é caro. Não. Mas eu não sabia quanto era o curso, eu não sabia o custo. Como fazer para pagar o curso. Como eu fazer para pagar o curso. Né? Hoje, se eu volto no tempo, eu sei que se eu vendesse 15 coxinhas por dia, eu pagava o curso e sobrava dinheiro. E eu vendia muito mais. Né? Então, assim, dar o primeiro passo. Né? Então, buscar informação. Né? Vai visitar uma escola, conhece o ambiente, conhece a sala de aula, assiste uma aula sem expectativa, sem compromisso. Né? Eu me peguei o ano passado indo fazer uma aula de musculação experimental, porque academia não é lugar de gordinho, deveria ser. E eu achei o máximo, porque eu fui super bem acolhido, fui respeitado. Né? Eu vi que os equipamentos, eu também sou uma pessoa que posso usar ali. Né? E é algo que eu pretendo voltar. Eu parei, mas eu vou voltar. Então, assim, a gente tem que... Só que ninguém pode fazer isso por mim. Né? Eu tenho que fazer. E o melhor de tudo, que é um caminho sem volta. O caminho da educação, do desenvolvimento pessoal, ele é sem fim. Né? Não existe a época certa, não existe a data certa. Né? Não tem a idade cronológica, eu sou velho, eu sou novo. É a idade que você decidir. Né? Então, eu tenho pensado seriamente em ter outras formações agora
talvez não para trabalhar com isso, mas eu quero me desenvolver. Então eu tenho interesse em fazer psicologia, eu tenho interesse em fazer teologia, mas ao mesmo tempo eu quero fazer pós em gastronomia, em gestão, aí pessoalmente eu queria fazer em gastronomia brasileira, que eu sou apaixonado pela nossa gastronomia, né? Mas isso traz benefícios para quem? Para mim. Aí eu conheço pessoas, eu conheço lugares, eu conheço histórias, né? E eu acho que a gastronomia ela é o ambiente de maior socialização que existe. Através da comida ou da alimentação, você fala sobre cultura, sobre línguas, sobre costumes, sobre geografia, sobre clima, sobre sazonalidade, épocas do ano. Isso é muito rico. Então, inclusive, nos momentos de gastronomia, onde a gente está reunido, a gente também fala sobre política, religião, futebol. Porque fazem parte de tudo, de um todo. Então, é por isso que eu amo a gastronomia. Para mim, ele é o maior transformador social que existe. Ele transforma vidas através de um prato de comida. Excelente. Bom, Daniel, acho que essa conversa mostra que cozinhar, que o lance da gastronomia é muito mais do que, de fato, reproduzir uma receita, né? A gente aprende aí sobre liderança, pessoas, cultura, sobre resiliência, né? Sobre transformação, o que é sair de um lugar e ir para outro, né? E sobre todas as possibilidades que você mesmo citou. Eu posso estudar gastronomia, ser um cozinheiro, ser um chefe de cozinha, eu posso ser um professor, eu posso ser um consultor, posso criar uma série de coisas, eventualmente até participar de um MasterChef da vida, né? Eu posso fazer muita coisa desde que eu nunca pare de estudar, sempre busque evoluir, criar coisas próprias. A gente não vai conseguir nunca criar se a gente não tiver ambientes propícios para isso e que nos promovam, né? Pensar, né? Coloquem a gente contra a parede, que eu acho que o estudar ele coloca a gente para pensar, né? E quando a gente acha que já sabe tudo, aí acho que a gente realmente para de evoluir. Então, para quem assistiu, nos acompanhou aqui até agora, conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar, aí as suas redes sociais, nos seus cursos, nas suas consultorias. Passa pro pessoal aí onde que eles te encontram. Podem me seguir lá no Instagram, né? O chefe Dani Cuenca, né? Que é o meu Instagram. Eu ainda tô aprendendo essa parte de mídias sociais, que é algo que eu não tenho tanta habilidade, mas é importante a gente estar acessível, né? Logo eu vou ter um canal de TikTok que eu quero compartilhar ideias, coisas sobre gastronomia, não necessariamente receitas, mas sobre o universo da gastronomia. Né? Quem quiser me procurar também, estou no Instituto Gourmet de São José dos Campos, atuando como professor. Né? Podem vir, venham conhecer a escola, venham que eu apresento os cursos para vocês também. E muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. E para quem nos acompanha, pode seguir a gente lá no @Tá Esperando o Quê Podcast, no YouTube, TikTok e Instagram. E quem quiser me acompanhar, pessoal, @OleMendonca também, Instagram, TikTok, LinkedIn e tudo mais. Daniel, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui, conhecer mais da sua história. E nos vemos em breve. Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu, chefe.